Todo mundo fala em tecnologia e transformação, mas nem todos estão preparados para lidar com o novo. Por onde a gente deve começar, então? Nós acreditamos na força dos sonhos dos talentos que preparamos, que impactam empresas, que impulsionam outros talentos e que criam oportunidades. Acordamos todos os dias para conectar pessoas, tecnologias e ideias que vão construir e entregar soluções para os desafios das maiores empresas do Brasil e do planeta. E faz toda a diferença contar com quem pode fazer dos sonhos realidade. A maior organização de serviços profissionais do mundo convida você a viver novas experiências e a se transformar. A força dos sonhos, das ideias e das pessoas é o que transforma. Boa noite a todos e todas, eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou Ana Carnaúba, sócia da The Influencers, a Universidade Corporativa da Deloitte. E eu estarei com vocês ao longo dessas 3 noites de evento. Um super prazer e eu quero dar as boas-vindas à segunda edição da Tech Talent Week 2023. Nós vamos conectar você a pessoas, tecnologias e ideias transformadoras. Serão 3 dias intensos para aprender e discutir as principais tendências e oportunidades desse ambiente de trabalho que, claro, está em constante evolução. E temos uma novidade esse ano, é um jogo único para testar as suas habilidades hackeando o nosso armário, é isso mesmo. Você vai hackear um armário, abrir uma porta e lá dentro está cheio de prêmios. O link para o jogo está aqui, ó, aqui ao lado, no nosso vídeo. Bom, então vamos começando. As décadas de 80 e 90 foram o apogeu da tecnologia da informação. E foi bem nessa época que surgiram os primeiros computadores pessoais, o acesso à internet em larga escala, os games virtuais e também as primeiras redes sociais. Eu nem sei se você lembra disso, mas é um tempo em que pessoas sonhavam grande e revolucionaram o universo dos negócios a partir de suas garagens. E esse é o espírito que deve sobreviver em uma atualidade de transformações muito aceleradas, com oportunidades exponenciais de geração de impactos positivos, não só para os negócios, mas também para a nossa sociedade. São inúmeras as tecnologias e as novas áreas de conhecimento que têm se multiplicado. Inteligência artificial, computação em nuvem, data analytics, segurança cibernética, essas são só algumas entre as muitas evoluções que vão transformar a nossa compreensão sobre o trabalho e a humanidade. Eu fico feliz em participar desse evento com você, vocês, pessoas de fato engajadas em fazer parte de um mundo de transformações. E eu quero abrir a primeira noite do nosso evento e nós temos 2 mensagens especialíssimas do Marcos Oliver, ele que é o nosso sócio líder de talent da Deloitte, e a Renata Muramoto, também a nossa líder de consultoria empresarial. Escuta aí. Boa noite. Eu sou o Marcos Oliver, sócio-líder de Talent e Cultura da Deloitte. E quero dar as boas-vindas a vocês que estão nos acompanhando nessa segunda edição da nossa Tech Talent Week. Nós preparamos 3 dias muito especiais para conectar pessoas, tecnologias e ideias. Nós temos participantes com visões muito ricas a compartilhar e eu estou bastante animado. Temos algumas surpresas também, e daqui a pouco nós vamos contar mais para vocês. Gostaria de abrir essa primeira noite fazendo uma pergunta a vocês. Vocês sabem o que diferencia a Deloitte de qualquer outra organização? Claro, eu poderia falar aqui da abrangência e da qualidade das nossas ofertas. Afinal, somos a organização de portfólio de serviços profissionais mais diversificado do mundo. Ou ainda, poderia falar das nossas alianças estratégicas de negócios. Nós atuamos com os principais provedores de tecnologia do mundo. Mas a verdadeira diferença está mesmo nas nossas pessoas. Nós somos uma organização movida por 457 mil pessoas ao redor do mundo, que tem um propósito compartilhado muito bem definido, que é gerar impactos que realmente importam para os nossos clientes, para as nossas pessoas e a sociedade como um todo. Esse é o nosso grande diferencial.
Nós acordamos todos os dias para conectar pessoas, tecnologias e ideias que vão construir e entregar soluções para os desafios das maiores empresas do Brasil e do planeta. Desafio muitas vezes que ainda nem surgiu. Nós sabemos da importância de termos agilidade para anteciparmos soluções a desafios de negócios que ainda vão aparecer, para que possamos apoiar os nossos clientes a fazerem o mesmo, a estarem sempre à frente. Mas não basta só trabalharmos com as tecnologias mais avançadas. Precisamos de profissionais que possam articular o uso dessas ferramentas na prática, inclusive engajando profissionais de nossa rede global quando necessário. E mais uma vez, as nossas pessoas têm um papel fundamental a desempenhar em toda a sua diversidade. Nossos profissionais contribuem de forma significativa através de suas diversas habilidades, visões e origens, e têm a oportunidade de crescer e protagonizar suas carreiras ao longo de todas as suas jornadas. Nós estamos preparados para lidar com o trabalho do futuro, a responder aos novos desafios, tendências e cenários por meio das nossas pessoas que compartilham valores comuns e que entendem que liderar o caminho, fomentar a diversidade e inclusão, colaborar para gerar impactos, servir clientes com integridade e cuidar um dos outros são pontos essenciais e inegociáveis para que possamos criar novas soluções para os desafios todos os dias. Nós desenvolvemos pessoas para que possam ser líderes incontestáveis e, acima de tudo, humanos. Então, eu convido você a conhecer as nossas oportunidades e conhecer a experiência Deloitte. Independentemente da sua história ou trajetória de carreira, aqui na Deloitte você pode construir uma jornada única, impactando aqueles que estão à sua volta e fazer o que realmente importa. Como nós gostamos de falar por aqui, faz toda a diferença contar com quem pode fazer dos sonhos realidade. Um abraço e bom evento. Muito obrigada, Oliver. Mas eu tenho uma pergunta. Como a consultoria empresarial tem se transformado nos últimos anos? Mas agora, Renata, é com você. Boa noite. Eu fico muito feliz de estar com vocês nesta primeira noite do Tech Talents Week. Sei que nós teremos uma agenda de discussões muito interessantes sobre temas que estão impactando diretamente o futuro do trabalho. Eu sou Renata Muramoto, sócia líder da consultoria da Deloitte. E nessas 3 noites de evento, nós vamos falar muito de transformação e como esta transformação impacta as tecnologias, os negócios, a sociedade e as carreiras. Assim como todo mundo, nossa atuação dentro da Deloitte tem se transformado de forma muito rápida. Nós evoluímos diariamente para apoiar a transformação dos nossos clientes de ponta a ponta. Você sabia que quase 40% dos serviços e produtos que nós oferecemos na consultoria hoje no mercado, eles não existiam há 4 anos? Cada vez mais as nossas equipes participam de uma mudança completa de negócios. E nós da Deloitte queremos ajudar os nossos clientes a navegar por essa transformação de ponta a ponta, onde nós desenhamos a sua estratégia, executamos com excelência e operamos com inteligência. E tudo isso só seria possível com muita tecnologia embarcada. E por isso nós trabalhamos de forma muito colaborativa com as principais alianças e provedores de tecnologia do mundo e do Brasil. Nós costumamos falar aqui na Deloitte que nós nos desafiamos todos os dias para conectar pessoas, tecnologias e ideias a fim de construir e entregar soluções que realmente desafiem e mudem o patamar de progresso do nosso país. A Deloitte é uma organização de serviços com portfólio mais completo do mercado. Temos hoje 457 mil profissionais em 150 países e somos responsáveis por atender milhares de clientes. Isso é um super impacto. Somamos conhecimento, abordagem inovadora, compreensão profunda de negócios e mercados, capacidade de atuação global e uma rede de profissionais extremamente qualificados em todo o mundo para liderar essa transformação de ponta a ponta nos nossos clientes. Quer saber mais sobre como essa transformação acontece na prática? Como que é trabalhar dentro da nossa organização? Como essa transformação pode impactar a sua carreira? Então fique conectado conosco ao longo dessa noite e ao longo dos 3 dias. Um grande abraço e aproveitem o evento.
Uau, obrigada, Renata. São muitos pontos interessantes e antes da gente começar o nosso painel, a pergunta é, você já tentou o nosso jogo? Corra, decifre um monte de desafios que nós temos e acesse esse site aqui, ó, hackthelocker.com e hackeie o nosso armário. O que a gente quer é que vocês levem muitos prêmios. E antes de continuar para chamar o nosso painel, eu quero apresentar para vocês bem rapidinho a agenda do nosso evento. O tema do nosso encontro hoje é o futuro do trabalho está além das nuvens. Nós vamos discutir as novas habilidades para você construir e se dar bem em funções que vão ficar ainda mais dependentes de alta tecnologia e de análise de dados. Nós vamos começar entendendo a visão de 3 especialistas da Deloitte sobre as tecnologias impulsionando novos modelos de pensar. Na sequência, a gente vai receber convidados muito especiais e talentos de tecnologia para um debate sobre os pontos apresentados. Depois, a gente vai conferir as oportunidades que a Deloitte tem nessas áreas de atuação. E nós vamos finalizar respondendo as perguntas de vocês, porque o nosso chat vai estar bombando, que eu sei. Portanto, não deixem de mandar suas dúvidas para o nosso chat. E agora eu passo a palavra para a Ana Mockney, sócia de Human Capital da Deloitte, vai ser a moderadora do painel de hoje. Boa noite, Ana, seja muito bem-vinda. Boa noite, Ana. Prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite a todos e todas. Espero que vocês estejam super bem. Muito bom estar aqui para a gente falar de um tema tão desafiador, né? O futuro do trabalho é algo que todos nós nos perguntamos para onde estamos indo, né? O que é isso? O que nos espera? E nós, seres humanos, não gostamos muito dessa sensação de desconforto, de que para onde estamos indo, o que vamos esperar. A gente gosta de ter tudo sob controle, mas esse não é exatamente o mundo que a gente se encontra. Então, um prazer enorme. Eu trabalho com capital humano na Deloitte e aqui a gente trabalha com projetos relacionados a toda a transformação, tudo que afeta as pessoas, tudo que a gente pode ajudar as pessoas a se sentirem mais confortáveis, mais pertencentes a esse novo mundo e a entenderem como é que elas podem se encontrar e trabalhar de verdade, de forma mais humanizada com toda essa tecnologia. Óbvio que a gente vem passando por mudanças muito importantes, né? A gente tem dados nos circundando a todos os lados, é uma tsunami de informações, várias tecnologias chegando no nosso dia a dia para facilitar a nossa vida, para assumir aquelas atividades mais rotineiras, mais repetitivas. Temos aí também uma quantidade enorme de oportunidades, né, de pessoas, de lidar com a diversidade, de trazer novas ideias, novos pensamentos. Falamos até de que os nossos empregos estariam ameaçados, mas não, a gente tem que olhar para isso como novas oportunidades, despertar em nós esse olhar do interesse, do pesquisador, daquele que quer ir além, daquele que quer conquistar o mundo e encontrar verdadeiramente o nosso lugar, né? E despertar em nós as nossas competências. Quais são as competências necessárias e relevantes para que a gente se prepare efetivamente para esse novo lugar? Então, a gente aqui na Deloitte fala muito desse aprendizado ao longo da vida, né? O aprendizado no fluxo da vida. É aprender no dia a dia, é se desenvolver, é criar os espaços, as oportunidades, redefinir, é trabalhar junto, é co-criar, é uma construção coletiva com todos os nossos colegas e o nosso ecossistema, um aprendizado contínuo. E para isso a gente vai falar muito nessa noite, né, de algumas competências que são muito relevantes para a gente nesse momento. Pensamento crítico, que é tão fundamental para que a gente possa fazer as escolhas mais acertadas. Não vamos ter sempre as respostas verdadeiras, qual é a mais correta, mas o senso crítico vai nos ajudar a despertar esse interesse e nos levar para lugares muito interessantes. A curiosidade, o aprendizado, querer saber, querer aprender, trocar ideias. A nossa capacidade de se adaptar nesse novo mundo, de ser mais flexível, de ter empatia com aquele que está chegando, de estender a mão, de ajudar, para fazer com que o outro se sinta pertencendo a esse mundo. Então, são desafios, são habilidades que a gente precisa estar todo dia cuidando e desenvolvendo, para que a gente possa lidar com esse mundo em constante transformação, em constante mudança, que é a verdade, que é a nossa realidade do dia a dia, né? E com isso, a gente pode alargar os nossos horizontes aprendendo com nossos especialistas e com os nossos colegas que hoje estão aqui com a gente para ajudar a gente a ampliar esse horizonte e nos embarcar em alguns novos desafios.
Então, eu queria, com isso, convidar o Eduardo Guerreiro para que ele se junte a nós, para que ele consiga trazer para a gente, se apresentar e falar brevemente sobre o que ele faz na Deloitte. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Muito boa noite. É um prazer estar aqui, primeiramente, para falar um pouco, não só de tecnologia, mas falar um pouco também de transformação, como que a Deloitte auxilia os nossos clientes e nossos parceiros, por exemplo, a transformar realmente nossos negócios, né? Eu sou o sócio-líder da área que nós chamamos de Cloud System Engineering, que embora seja um nome muito tecnológico, e é uma área muito tecnológica, mas ela é sempre alinhada e direcionada a negócios. Então, todas as necessidades que a gente tem nos nossos clientes, por exemplo, quando a gente fala de transformação, de aceleração de transformação, como que a tecnologia, nos últimos anos, por exemplo, tem experimentado essa transformação e a gente consegue viver isso no dia a dia e acompanhar as mudanças, não só pelos clientes, mas no uso do dia a dia, todo mundo aqui, né? Acho que uma das coisas que eu gosto muito de utilizar é os exemplos, né? Quando falam, para que serve cloud? O que a engenharia de sistemas é possível, como que é possível utilizar a engenharia de sistemas para transformar negócio? Acho que basta a gente olhar no dia a dia, né? Acho que hoje, quando você é capaz de usar uma aplicação de um banco, por exemplo, e você é capaz de baixar e assistir um filme, por exemplo, na Netflix, se você é capaz de fazer um pedido de comida, por exemplo, de alimentação por um aplicativo, tudo isso é graças à cloud, né? A transformação que isso trouxe no decorrer dos últimos anos, principalmente depois da pandemia e depois da pandemia, essa transformação se acelerou, Ana, de uma forma muito, muito grande, em larga escala e numa necessidade muito grande, né? E trazendo uma transformação, uma transparência, na verdade, da tecnologia. Porque eu acho que uma das grandes belezas que está na tecnologia hoje é ela ser transparente. Ela conseguir transformar a vida das pessoas, transformar os negócios, mas não se mostrando tanto como uma tecnologia emergente. É uma coisa muito, que a gente fala no mundo da tecnologia, sem costura, né? Que você não percebe o que está por trás, você simplesmente usa. E acho que essa é um pouco da beleza que traz. Um outro fator muito importante é conseguir usar os componentes que a gente tem hoje através da tecnologia para você montar a transformação de negócio de acordo com a necessidade de cada cliente, de cada segmento que a gente tem, passando, por exemplo, por bancos, por seguradoras, por setor de saúde, por setor de manufatura, bens de consumo, atendimento ao cliente. E hoje, numa consultoria, você consegue fazer isso de uma forma 360, end-to-end, trazendo tudo que tem de tecnologia de ponta. Hoje, Cloud, por exemplo, ele traz essa prateleira de componentes tecnológicos que você consegue utilizar e aplicar da melhor maneira possível, sempre direcionado ao negócio. E uma das grandes coisas que a gente pode mencionar em relação à Deloitte também é a capacidade de conhecimento, a experiência que a Deloitte tem, não só em tecnologia, mas alinhado ao conhecimento de negócio, trazer um conjunto de solução que consiga, de fato, direcionar a transformação dos nossos clientes. Acho que isso é muito importante. Acho que os desafios tecnológicos, a gente fala hoje do mercado de trabalho, eles são inúmeros. As capacidades hoje não são só técnicas, mas elas têm capacidades criativas, que a gente coloca, inclusive, por terra, até coisas que a gente falava de formação, de experiência. Hoje você trabalha com jovens que têm uma capacidade tremenda. Eu tenho quase 30 anos aí de experiência, consigo acompanhar o desenvolvimento de muitas pessoas e consigo acompanhar a evolução do mercado de trabalho e com cada vez mais jovens entrando no mercado de trabalho com experiência e criatividade. Acho que isso é um ponto a se destacar e que a gente vai falar um pouco ao longo do evento de hoje, como usar isso, onde que a gente consegue transformar, como que a gente consegue aplicar, como que cada um pode se enxergar dentro dessa transformação, principalmente dentro de uma consultoria com um nome tão forte, por exemplo, com uma marca tão forte, com uma confiabilidade tão forte como é a Deloitte no mercado. Muito legal. Muito obrigada, Guerreiro, por toda essa sua reflexão. E aí a gente vê o quão importante é a gente se manter atualizado, né? Quantos desafios temos para encarar no nosso dia a dia. E eu queria convidar para se juntar a nós nessa conversa, Jefferson Dente. Gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho para a gente o que você faz na Deloitte. Tudo bem. Boa noite a todos. É um prazer, Ana, estar com vocês, estar com todo o time da Deloitte aqui reunido hoje. Muito obrigado pelo convite. Eu sou Jefferson Dente e hoje eu lidero dentro da consultoria o Disruption Office e lidero também para a firma o Deloitte AI Institute. O que é o Disruption Office? Eu sou um grande entusiasta de tecnologia, principalmente de dados, analíticas e inteligência artificial. E a gente vê todo esse movimento que o Eduardo mencionou,
crescendo nos últimos anos, o movimento de tecnologias emergentes. Né? Quando a gente fala de Generative AI, Cloud, isso não é um movimento que começou há 1, 2 anos. Ele vem evoluindo, né? Para todos que acompanharam aí Tech Trends, que é uma publicação nossa da Deloitte, tem uma evolução contínua aí desse contexto. Né? Tudo bem? Então, pode seguir. Então, dentro desse contexto, nós estamos criando um Disruption Office dentro da consultoria que é justamente para nos desafiar nessa transformação. Como que a tecnologia trará essa transformação, como que a gente desafia os nossos negócios. Negócios que a gente vê dos nossos clientes sendo desafiados. Quando a gente fala de transformação, é a tecnologia entrando, mudando parâmetros de como aquele mercado vai atuar. Muitas vezes convergindo indústrias, né? A gente fala muito disso, que a telecom não vai ser mais telecom, que a manufatura não vai ser mais manufatura, mas vai haver uma fusão, vão ocorrer novos modelos, vão aparecer para entregar o que precisa para a sociedade, para a economia, para as pessoas, né? Então, da mesma forma, a gente está olhando para dentro da consultoria quais são as tecnologias que a gente aplica para melhorar a nossa entrega, a nossa produtividade, para ter profissionais mais completos e, ao mesmo tempo, ter um olhar externo, como que a gente aplica essas tecnologias para a transformação do negócio dos nossos clientes. Então, isso envolve cloud, isso envolve blockchain, isso envolve inteligência artificial e seus ramos, computer vision, Gen AI e por aí vai, dados, entre outras tecnologias que a gente tem. E não dá para a gente ficar distante, né? Toda essa transformação que vem da tecnologia e vem evoluindo ao longo dos tempos, transformando os negócios vão impactar as pessoas, vão nos impactar. Então, debater o futuro do trabalho, como a gente se prepara, e muito mais do que se preparar, como a gente constrói esse futuro, é importantíssimo. Então, acho que essa é uma agenda que deveria estar, uma pauta que deveria estar em todas as agendas dos CEOs das empresas, assim como está na agenda da Deloitte. Muito obrigada, Jeff. Muita adaptabilidade, muita flexibilidade pela frente para a gente poder lidar e navegar nesse novo mundo, né? Eu queria agora perguntar para vocês, queria que vocês dividissem um pouquinho com a gente. Há 30, 40 anos, tivemos uma revolução na forma de trabalhar com a difusão das tecnologias de informação. Hoje, temos outra mudança importante com as novas tecnologias digitais que estamos falando aqui, né? Cloud, inteligência artificial, IA, tudo vindo por aí. Qual a principal diferença entre esses dois períodos para os profissionais que estão passando por essa mudança? Ordem alfabética, né? Acho que essa é uma pergunta que eu gosto bastante de explicar, justamente porque eu tive o prazer, até com saudosismo, de viver um pouco dessas mudanças lá de trás. Eu falo que, quando a gente fala de cloud, por exemplo, uma das principais mudanças que eu falo, o que é cloud, eu exemplifico, né? Na minha época lá atrás, quando eu comecei, com 5 anos de idade, mais ou menos, para não entregar a idade, a gente começava, por exemplo, fazendo as coisas com o computador embaixo da mesa. Né? Assim, instalando, por exemplo, para quem é da área de tecnologia, instalando software com disquete, ainda na época, trazendo, por exemplo, fazendo redes, aí, usando parte de cabeamento, cheguei a fazer instalação disso em outros clientes, desenvolvendo software na mão. Né? Então, hoje em dia, tudo isso é possível com uma velocidade tremenda, sem você usar, por exemplo, esses recursos tão físicos e conseguir realmente fazer isso na cloud. Né? A cloud hoje, ela possibilita quase que uma entidade, vamos dizer assim, onde você consegue utilizar serviços, utilizar todos os componentes tecnológicos para fazer o que não era possível há 30 anos atrás, numa velocidade que sequer era inimaginável hoje em dia. Né? Eu sou da época da internet de escada, que você ficava ouvindo aquele barulhinho no modem, né? Hoje em dia, com a revolução da internet, isso se transformou praticamente instantâneo. Qualquer componente que você tenha tecnológico hoje, ele já nasce conectado, né, na internet. E a cloud, na verdade, ele é a pista para que toda essa conectividade de componentes, por exemplo, se transforme em melhoria de vida das pessoas, melhoria da transformação dos negócios, como a gente estava falando. E isso vem realmente mudando, né? Acho que depois do salto que teve da internet, da mudança da internet, acho que a cloud foi um dos componentes mais transformadores e mais impulsionadores. Né? Acho que a tecnologia ela é cíclica, né? Então ela sempre tem alguns saltos importantes e algumas evoluções desses saltos antes de novas etapas, de novas grandes ondas. Então a gente teve a parte da internet, teve a transformação de cloud. Hoje em dia a gente tem a parte de inteligência artificial, por exemplo, que o Jeff vai comentar bastante, conhece melhor do que ninguém, e que só é possível
através do serviço de cloud computing. Quando a gente fala de cloud computing hoje em dia, há 30 anos atrás, há 15, 20 anos atrás, cloud começou mais como é que a gente chama de storage, né? Armazenamento em nuvem. Hoje em dia, cloud é muito mais que isso. Hoje em dia, a gente está falando de capacidade computacional, de fato. Quando a gente ouve falar de Bitcoin, por exemplo, o Bitcoin hoje só é possível por conta de uma capacidade computacional gigantesca disponível no mundo, que consegue entregar numa velocidade tremenda uma troca, por exemplo, de moeda ou de valor, assim como a gente tem com o Pix, por exemplo, que hoje é de uma forma instantânea, que há muitos anos atrás era inimaginável uma transação desse tipo. Né? Ainda sou da época também, né, da parte de compensação de cheque, né, que você entregava um cheque no balcão e esperava 3 dias para cair na conta. E quando não voltava, o banco tinha que te avisar que voltou. Hoje em dia, esse tipo de cenário, por exemplo, ele não é mais, ele é quase que inimaginável para as novas gerações. E os profissionais que estão no mercado há muito tempo tiveram que se adaptar a essa transformação. E quando a gente fala de movimento de transformação de trabalho, não é que vai acabar com o emprego, mas é a adaptabilidade. É a capacidade que você tem de se adaptar e evoluir junto com as mudanças que elas são inerentes à sua vontade. Então, eu acho que mas isso traz não só desafios, mas também traz uma parte muito positiva de evolução como ser humano, né? De como que você pode encontrar novas maneiras de se encaixar no mercado de trabalho, como que você pode potencializar suas capacidades, como que você consegue entregar melhor, inclusive para a sociedade, né? Através das empresas, através dos negócios, né? Muito legal. Quanta coisa evoluiu, quanta coisa mudou, né? Jeff? Bom, eu não tenho memória de 30, 40 anos atrás, mas o Eduardo me contou, me ensinou muita coisa, então eu vou repetir aqui um pouco, né? Mas eu acho que a grande mudança eu acho que tem vários adventos, né? Eu diria que é uma revolução. A gente saiu de um período, talvez, que a tecnologia era mais linear, num departamento, debaixo da mesa, por uma aplicação específica, para um mundo exponencial de tecnologia. Obviamente que tiveram poucos passos para essa revolução acontecer, mas a gente está no meio dessa revolução, né? Isso significa que um profissional do passado que lidava com uma tecnologia, um programador lá de COBOL, de C ou de qualquer linguagem, hoje isso não basta uma linguagem, né? Você falar de um cientista de dados, de um engenheiro de AI, ele precisa trabalhar com dezenas, às vezes centenas de tecnologias, muita certificação. Então, eu acho que houve uma revolução, uma enxurrada. A beleza disso é que o poder transformador da tecnologia, porque o mix, né, quando você fala de um armazenamento em cloud, com o poder de uma internet rápida, com 5G, banda larga, a capacidade de troca e de setup dessas tecnologias faz com que você tenha uma aceleração, um ciclo mais rápido de uso dessa tecnologia, né? E esses ciclos vão se acelerando, né? Quando a gente junta com criatividade, com adaptabilidade, vem um componente muito importante, Ana, que o profissional ele precisa ser hoje um cientista, mas ao mesmo tempo um criativo e um empreendedor ao mesmo tempo. Então, e em ciclos rápidos, né? Porque essa ciência dele, a ciência começa a ficar perecível, né? Se ele não se atualiza. Então, acho que essa é a grande revolução, nos impacta diretamente, né? Então, hoje a beleza também desse impacto, que antigamente você tinha o profissional de TI, né? Hoje, tecnologia está embedded, né? Você vai conversar com um radiologista, ele já é uma pessoa capaz de falar de ciências de dados, de inteligência artificial, de analisar uma imagem com computer vision, né? E hoje já se começa a olhar caminhos, por exemplo, de processos que levavam 30, 40 minutos para um laudo, para 5 segundos, né? Você vai falar com alguém de manufatura, o mundo de IT e OT está se fundindo para o que a gente chama de indústria 4.0. Então, o que era uma profissão isolada, ou uma competência isolada, ela passa a ser uma competência embedded, né? E aí a gente pode ter o grande debate, né? A eficiência que a automação, que a inteligência artificial vai fazer, vão acabar com os empregos, com as profissões. Eu diria que não, vai mudar os empregos e vai democratizar o uso. No momento em que um médico consegue emitir um laudo mais preciso e mais rápido, eu estou dando acesso à sociedade àquele produto, àquele serviço. No momento que uma manufatura ganha eficiência, eu estou dando acesso e crescimento e progresso àquela sociedade em relação àquela manufatura. Obviamente, a gente está no meio desse turbilhão, a gente precisa entendê-lo, a gente precisa estudar muito, se preparar muito e surfar essa onda e sempre pensar
que os ciclos são rápidos, os ciclos são muito rápidos. Então, eu gosto muito de um artigo do John Hagel, que foi aqui um consultor da Deloitte, também muito sênior, que ele fala do zoom in, do zoom out, né? Esse arquivo está na nossa intranet, para quem tiver interesse, que ele fala o seguinte: a gente precisa ter uma visão de 5 anos, como o mundo se expande e como que ele trabalha e quais são as grandes mudanças. Mas a execução ela precisa ser num período de 6 meses, porque os ciclos são muito rápidos. Se eu não olhar para 6 meses, pode ser que eu perca o timing de fazer as coisas. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Esse olhar futuro, eu acho que para o futuro a gente vai ter muita mudança acontecendo aí, né? Em breve. Muito legal isso que você está trazendo, porque para nós também é muito interessante quando a gente pode pensar que a gente pode ter muitas carreiras ao longo da vida, né? E não necessariamente aquele modelo antigo de que a gente começava numa carreira e a gente ia crescendo nela, numa escadinha, júnior, pleno, sênior, dentro de um quadrado de algo muito hermético, fechado, e hoje a gente tem possibilidades de, com o aprendizado contínuo, a gente ir evoluindo e transformando a nossa vida em diferentes, e ter a experiência de diferentes carreiras, né? Muito legal. Guerreiro, queria que você contasse para a gente, né, na Deloitte, dizemos que cloud é uma tecnologia habilitadora da transformação digital. O que isso significa na prática? Para nós que somos de humanas, ou somos de outras áreas, ou aqui temos na tecnologia também. O que é isso na prática? O cloud realmente é uma habilitadora, porque hoje ela te dá os recursos necessários, as possibilidades de você utilizar recursos para toda essa transformação tecnológica que a gente está fazendo, né? Então, como eu comentei antes, né, muitas coisas que eram inimagináveis hoje, elas passam a ser possíveis, né? Então, como eu falei do exemplo da Netflix, né, até muito tempo atrás, né, na época do Jeff, ainda se levava a fita lá, né, para rebobinar, para fazer tudo isso, levava em casa, física. Depois você consegue hoje baixar um filme, na verdade em tempo real, né? O streaming, ele não é nem baixar em segundos, né, porque passou da fita física, por exemplo, foi para a parte de baixar filme pela internet para você assistir depois, e hoje você faz isso em tempo real, com as tecnologias de streaming, né? Então, tudo isso você consegue fazer através da cloud. Na parte de aplicativos, por exemplo, onde você consegue acompanhar em tempo real, quando você pede um Uber, né? O Uber, o que você acompanha no mapa em tempo real, é por conta da cloud, né? Então, isso é uma transformação possível. Um outro exemplo que eu gosto de usar, que eu acho brilhante, e acho que todo mundo já ouviu falar ou assistiu o filme Avatar. Assim, o filme Avatar, o James Cameron tinha essa tecnologia, ele tinha o roteiro do filme, desde o começo da década de 80, já feito. E ele falou que ele só faria esse filme o dia que ele tivesse recursos tecnológicos para fazer. E depois de 30 anos, ele foi desenvolver e colocar o filme, porque tinha inteligência artificial, você tinha tecnologia para fazer isso. Então, olha a transformação, olha o que causou, né, da criatividade de uma pessoa, pensando no futuro, com uma visão de futuro tremenda, o que isso possibilitou depois de fazer e o resultado que isso trouxe, né? E é só um exemplo de transformação tecnológica. Mas hoje, quando a gente fala de habilitador, hoje você consegue, por exemplo, montar, né, quando a gente fala de games, né, por exemplo, antigamente ainda se faz isso, você monta uma máquina poderosa para você conseguir acessar a rede e jogar online, por exemplo, né? Mas hoje você já consegue fazer muitas coisas sem uma máquina, só com acesso do celular. Você consegue jogar um jogo online utilizando as capacidades de cloud que a gente tem. Hoje, quando você entra, por exemplo, num marketplace ou no mercado, num e-commerce para fazer uma compra, por exemplo, você consegue utilizar recursos, por exemplo, que a cloud te proporciona para você fazer isso via serviços. Então, você consegue, por exemplo, escolher uma mercadoria, você consegue mandar entregar isso em determinados lugares, você consegue acompanhar o roteiro disso utilizando a parte de serviços que cloud te proporciona. Que se não tivesse a cloud como ela existe hoje, por exemplo, os serviços seriam praticamente impossíveis de se desenvolver e de se implementarem, né? E sem contar a parte de inteligência artificial, né, que o Jeff vai comentar, mas quando a possibilidade que você tem hoje, as capacidades que você tem hoje, que todo mundo brinca, né, de você falar uma palavra perto de um telefone e você abrir o telefone e no segundo seguinte apareceu o anúncio de alguma coisa que você estava procurando. Isso não é à toa, né? Então, isso tem a velocidade da internet, tem a velocidade da cloud, tem a parte da inteligência artificial, você tem mecanismos que você consegue compor e utilizar para conseguir montar uma solução. E novamente, né, a beleza disso tudo é o leque de possibilidades que você tem. Não existe receita de bolo pronta hoje para uma solução tecnológica.
Você tem tudo a seu dispor para conseguir fazer quase, as alternativas são quase próximas do infinito, né, do que é possível fazer hoje. Então, ela realmente é um habilitador. Né? Você consegue hoje montar serviços, você consegue hoje montar software. Hoje, uma pessoa não precisa saber linguagem de programação para conseguir montar um sistema, por exemplo. Você pode usar recursos disponíveis pela cloud para montar um componente e montar uma aplicação para você ou para a comunidade utilizar. Né? Muito legal, é muita coisa acontecendo, muita informação chegando. E aí, Jeff, o tema inteligência artificial, ele tem crescido tanto hoje que a Deloitte tem até um instituto de inteligência artificial, inclusive no Brasil. Eu queria que você contasse um pouco para a gente o que é esse instituto, né? E qual é a proposta que ele traz para a gente. Legal. Muito bom. A sua pergunta é espetacular, pensando no momento e no evento e na oportunidade que a gente está. Porque uma curiosidade, como que nasceu, né, o Deloitte AI Institute globalmente? Então, um grupo de executivos, sócios, diretores da Deloitte estava em discussão no advento do AI, a Deloitte tinha soltado alguns reportes, e a Deloitte estava buscando uma forma de como que a gente gera essa competência para os nossos profissionais, né? Mas quando eles se depararam com o tema e a diversidade de coisas que tinham para ser estudadas e aprendidas, eles falaram assim, poxa, mas a Deloitte, além de ser alguém que vai capacitar e treinar os nossos talentos, a gente quer ser esse formato para o mercado. Então, surgiu muito com a ideia de formar pessoas em tecnologias, não necessariamente pessoas que tenham formação em tecnologia, mas a diversidade que a gente tem, mas não só dentro da Deloitte, mas que fizesse com que a Deloitte também fosse uma form of choice desses profissionais de mercado. Então, esse foi o embrião do Deloitte AI Institute. E para fazer isso, a gente precisava fazer de forma bastante ampla, em vários países do mundo, né? Aproveitar todo o conhecimento. Então, o conceito é muito simples, ele está em 3 pilares. O primeiro pilar é geração e amplificação de conhecimento, ampliação do conhecimento. Então, por meio de artigos acadêmicos, de negócio, por meio de estudos, por meio de pesquisas, por meio de aprofundamento em tecnologias, né? É buscar este conhecimento e trazer e catalogar e conjugar esse conhecimento. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, isso não pode ser feito se a gente quer ser uma firma que é a escolha dos nossos talentos e dos talentos externos que vão compor a nossa firma, sem que a gente tivesse um olhar de ecossistema. Então, o segundo pilar do Deloitte AI Institute é conectar o ecossistema. Então, é conectar os PhDs nas universidades, conectar os alunos de mestrado, os mestres, conectar os especialistas de mercado, os nossos PhDs, os nossos mestres, as nossas alianças, né? E eu poderia falar uma série de outras entidades e outros agentes aqui dentro do ecossistema. É ter este olhar de ecossistema e trazer para o primeiro pilar o conhecimento que a gente pode ter. Bom, até aí a gente só adquire conhecimento e relacionamento. Então, conhecimento e relacionamento. E o terceiro é disseminar, né? Ele precisa ser executável. E aí vem a forma de associações que a gente vai fazer, de podcasts, videocasts, parceria com a própria Deloitte University para levar curso ao mercado, para levar conhecimento para os nossos profissionais internos. Então, ele é um grupo de eminência, que tem em alguns países. O Brasil veio na segunda onda. Agora a gente está sendo alçado para ajudar a Latam a alavancar. A gente está iniciando todo esse processo. Não é simples, né? Toda a curadoria, né? É um cuidado que a gente tem que ter com esse conhecimento. Então, a partir do ano que vem, a gente vai estar mais ativo em divulgação de conhecimento, cursos, palestras, laboratórios para todos os profissionais da firma e para os clientes também. Muito legal. Quantas oportunidades virão por aí. Né? Quanta fonte de aprendizado, quanta diversidade de pensamento que a gente vai poder acessar e trocar. E para a gente tornar esse bate-papo ainda mais, essa conversa ainda mais interessante, eu gostaria de convidar a Clara Bidorini, Senior Manager de Negócios Digitais da AWS, Camila Silva, Daniele Ferreira, da Deloitte, para se juntarem a nós. Sejam muito, muito bem-vindas, meninas. Boa noite. Boa noite. Muito bom. Clara, gostaria de começar com você. Conte para nós conte para nós que tecnologias a AWS
desenvolve para a Deloitte aplicar nas frentes de serviços que estamos aqui discutindo? Com certeza. Primeiramente, queria agradecer por esse convite. É ótimo estar aqui com vocês e já agora trabalhando essa prática de inclusão para novas pessoas que possam encontrar sua recolocação em tantas carreiras, como você mesma disse, Ana. Sou completamente apologista dessa sua posição. Vamos lá, a AWS, né, ou Amazon Web Services, porque ainda tem dúvidas por aí no mercado sobre o acrônimo. A AWS é uma empresa que nasceu como uma empresa de computação em nuvem em 2006. O Guerreiro e o Jeff já falaram bastante sobre isso. Então, última vez que a gente explica o que é computação em nuvem, mas se refere à entrega sob demanda de recursos de TI, de internet, né, como se falou abundantemente até agora, com preços pré-pagos. Acho que esse é um ponto importante que precisamos ressaltar para quem nos escuta. Ou seja, todos vocês que querem adquirir algum produto da AWS, em vez de comprar, possuir, manter seus próprios data centers ou servidores, como companhias, vocês podem adquirir tecnologias como potência computacional, armazenamento, banco de dados e qualquer outro serviço da AWS, pagando conforme o uso necessário. Então, é um pouco semelhante, a gente também, eu gosto de exemplos, a forma que a gente liga e desliga a energia através dos interruptores em casa, né? Preciso, não preciso, liga e desliga. Então, a forma que a AWS entrega seus serviços para os clientes finais é entregando um ambiente, uma infraestrutura, tecnologia, um ambiente seguro, e as empresas acessam esse serviço através de internet, em uma forma de trabalho que a gente chama de corresponsabilizada. A gente trabalha e entrega de forma segura toda essa infraestrutura e o cliente terá a resposta sobre o que a cloud permite hoje do ponto de vista digital. A capacidade de crescer instantaneamente, que é impossível em qualquer data center ou servidor físico, que é a forma de trabalhar anteriormente. E aí, naturalmente, a AWS tem vindo expandindo o seu negócio nos últimos 17 anos da computação, desde o armazenamento, como a gente tem falado, banco de dados, a redes, analytics, robótica, machine learning, inteligência artificial, a gente já falou, internet das coisas, dispositivos móveis, todas as formas de realidades, né? Então, híbrida, virtual, aumentada, mídia, desenvolvimento de aplicativo, implantação e gerenciamento de vários sistemas. Como é que isso se relaciona com a Deloitte, para quem que nos escuta? Pois bem, a AWS se orienta por 16 princípios de liderança, primeiro do qual é foco no cliente. Na verdade, a tradução do inglês é obsessão pelo cliente. Os clientes escolhem a AWS para a transformação em nuvem, para a transformação digital, e a gente entrega esses projetos em conjunto com a Deloitte. Então, a Deloitte tem sido o braço que coordena e entrega a implementação desses projetos com aquela qualidade que diferencia e que nos diferencia quando a gente fala de obsessão pelo cliente. E nesse sentido, foi falado pelo Jeff, foi falado pelo Guerreiro, tem vários casos de de saúde, de indústria, cliente de serviço financeiro, onde tanto Deloitte como a AWS colaboram, né, nessa entrega. E assim, a gente está falando há algum tempo já de inteligência artificial e machine learning, a evolução está por aí, a gente nem sabe o que vai acontecer em 6 meses, quer dizer, em 6 dias. Portanto, tudo que a gente vem fazendo nessa colaboração é desenhar o futuro das empresas do Brasil. Muito legal você falou. Colaboração é a palavra-chave, né? É trabalhar de forma, de parceria, nessas parcerias que nos levam para outros lugares. Ainda com você, Clara, como é que essa frente de cloud vem transformando o dia a dia dos profissionais de tecnologia, no seu ponto de vista? Bom, a gente escutou, né, os convidados anteriores e eles estavam lembrando do passado. Eu também não te mostro, mas tenho idade para me lembrar de tudo que eles falaram. E a gente poderia ficar aqui horas, né, falando disso. Assim, a mudança do profissional de tecnologia. Por quê?
Desde a mudança de disponibilizar milhares de serviços, e quando eu digo milhares de serviços, eu nem vou trazer aqui as estatísticas, mas depois a gente pode falar, mas tipo assim, desde 2011, o rate de lançamento de serviços na AWS tem sido de centenas até milhares de serviços lançados por ano. Que está a um clique de distância, né? Que é completamente diferente de antigamente, quando a gente tinha que proporcionar data centers ou servidores em 2 a 3 meses no mínimo. Hoje, você faz isso em pouquíssimo tempo. A gente vê uma mudança total no custo. Quando você diminui o custo, você pode reinvestir em centenas de outras coisas. Mudança de treinamento necessário para as equipes que estão trabalhando em tecnologia e a velocidade de inovação. Para que o profissional de tecnologia de agora está num momento de abundância. Eu não falo só do salário, que já vou falar, mas me refiro também à possibilidade, que foi citada pelo Guerreiro, de poder aprender vou dizer essa frase de uma forma um pouco simplista, eu não preciso ter aquele arcabouço cognitivo, aquele arcabouço que se precisava ter antes para mudar o mundo. Então, essa abundância de hoje é um momento único, né? Se fala muito disso na Singularity University. Agora, eu vou falar de 3 coisas que eu acho que são importantes, Ana, para trazer um contexto para o Brasil, né? Que é único, porque o que eu falei até agora é global. Brasil, ponto número 1. Essa é uma mudança que está acontecendo agora. A nuvem está chegando nas pequenas e médias empresas. Vamos esquecer um pouco as corporações. Uma pesquisa que a gente realizou, a AWS organizou, estima que micro, pequenas e médias empresas brasileiras que adotam tecnologia em nuvem no Brasil devem gerar 8,4 milhões de empregos no setor de saúde, educação e agricultura até 2030. Repito, 8,4 milhões de empregos. O número representa empregos do país, incluindo tecnologia. Até 2030, essas empresas devem gerar 24 bilhões de reais. E 90% dos negócios utilizarão nuvem até essa data. E tem uma frase muito bonita do nosso diretor do setor público no Brasil, que é o Paulo Cunha, que diz assim: a cloud vem para democratizar a tecnologia, já foi falado pelo Guerreiro, mas as pequenas e médias empresas são os heróis invisíveis do Brasil. No momento que estas empresas estão se mudando para a nuvem, a gente vai ter profissionais que vão poder escolher se trabalhar em consultoria, com tecnologia, obviamente, se trabalhar em startup, ou nas startups graduadas, como eu chamo, Nubank, Creditas, Netflix, que era o da AWS, corporações, setor público, ou simplesmente trabalhar na empresa que de repente está no bairro delas. Então, essa possibilidade de escolha vai permitir, para quem está interessado em trabalhar com tecnologia, uma mudança radical na busca de emprego, que nunca se viu no Brasil. E assim, há poucos anos de distância. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu quero falar, que eu já falei, salário. Outra pesquisa que a gente realizou, em conjunto com a Gallup, com mais de 30 mil trabalhadores e quase 10 mil recrutadores, mostra que profissionais que trabalham por nuvem vão ganhar 59% melhor do que profissionais que trabalham com tecnologia. A questão é, o que a gente está esperando para ajudar essas pessoas? A AWS, por exemplo, tem cursos massivos para apoio de pessoas de áreas desprivilegiadas, para facilitar qualquer tipo de pessoa que se interesse. Posso colocar todos os links depois para facilitar. Apoiar programas para incentivo de grupos que não são representados em tecnologia. Tudo isso porque simplesmente a gente não pode falar de apagão tecnológico. Eu odeio esse termo. Não se pode falar de apagão se a gente nunca estimulou esse mercado para ter esses profissionais. Né? Então, é uma troca. E por último, que é uma área onde eu atuo, que me interessa muito, porque eu faço parte do board de Women at AWS, trabalho bastante nessa frente de trazer grupos minorizados em tecnologia para dentro do nosso mercado. Certificações. Não existe um profissional, uma profissional que trabalhe em nuvem, que queira ser recrutada, que não faça suas certificações.
certificações não são dadas pela AWS ou por outras empresas de tecnologia. São dadas por instituições à parte e que vão verificar o seu conhecimento em nuvem. Quanto mais certificações um profissional ou profissional tem, quanto mais fácil ser alocado no mercado de trabalho. Exemplo, a gente realizou um projeto com mulheres, que foi lançado no Dia Internacional da Mulher no ano passado, mulheres, mães, que queriam mudar de carreira, né? Voltando ao seu ponto há pouquinho. Primeira sessão de abertura gratuita participaram 2.700 mulheres. Segunda sessão, dessas 2.700, 2.000 decidiram participar de sessões gratuitas de uma plataforma de aprendizagem disponibilizada pela AWS. Dessas, 1.100 participaram de uma preparação, no Cloud Practitioner, que é a nossa primeira etapa de certificação. Também fiz, é obrigatória quando você entra no AWS. Dessas, 1.600, então tivemos 500 a mais, receberam um voucher para se certificar. E das pessoas que fizeram certificações, tivemos um 76% de pass rate, ou seja, passaram 76%, passou o teste. Ter uma certificação é a primeira porta para você entrar no mercado de trabalho de nuvem. Então, estou falando disso porque não é só falar, é também dar acesso e permitir, através dessas certificações, de criar as bases para esses profissionais serem notados. E essa faz parte também do princípio de liderança da AWS, que é ter a responsabilidade com a criação de um mercado que é mais inclusivo. Respondi? Sim, muito legal. Muito bom. Claro, muito legal. Você trouxe toda essa perspectiva da diversidade, né, de ter o papel da mulher, a inclusão, né, da gente trazer a oportunidade para diferentes, a questão geracional. A gente aqui está falando de memórias, de coisas do passado, então eu queria também convidar para se juntar a gente uma geração nova. Camila, queria convidar você para se juntar a nós e queria que você falasse um pouquinho, Camila, o que você faz na Deloitte hoje e contar também um pouquinho da sua trajetória. O que você estudou, com que você pretendia trabalhar, como é que você chegou aqui na Deloitte, o que você faz hoje no seu dia a dia? Claro, boa noite pessoal, obrigada pelo convite, me sinto muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim, eu sou formada em Estatística, eu fiz a graduação na Escola Nacional de Ciências Estatísticas, da ENF. E a minha trajetória dentro da graduação, ela foi muito transformadora. Eu pude ter contato já desde os primeiros anos de formação com a análise de dados, com a programação e com a modelagem estatística. Então, em contato com essas frentes, foi um momento onde eu consegui ter ali a luz de que era aquilo que eu queria trabalhar. Por estar numa escola vinculada ao IBGE, né, uma escola federal vinculada ao IBGE, eu pude ter contato com diversos tipos de pesquisa, né, de bancos de dados robustos e disponíveis em dados públicos. Então, eu pude trabalhar com censo demográfico, por exemplo. O primeiro grande desafio que eu pude atuar na graduação foi trabalhando com censo. E ali eu já pude sentir, né, o que seria a riqueza de gerar informações a partir de dados, né? Então, na graduação, eu já despertei interesse, né, em como transformar dados em informações, em como contribuir, né, para a tomada de decisão, independentemente da frente que eu pudesse atuar. Eu cheguei na Deloitte recém-formada, né, foi inclusive no primeiro ano de pandemia. Foi uma decisão bastante difícil, né, encarar um desafio novo, né, no ano em que estávamos passando por uma situação muito difícil no Brasil e no mundo. Eu aceitei, né, vir para a Deloitte porque eu tinha certeza que eu poderia mergulhar em diferentes ramos, em diferentes desafios, conhecer diferentes objetivos, né, por estar numa organização global e saber da atuação, né, da organização perante todos os clientes que atuam conosco. Então, em determinado momento eu também senti a necessidade de me aprofundar no universo da ciência de dados. Então, eu busquei por uma especialização no ramo, né, fiz na USP. A minha ideia era, além de me aprofundar nesse universo, conseguir também me
modelos estatísticos no geral, então a especialização trouxe bastante também background para as soluções que a gente desenvolve aqui dentro. E atualmente eu me dedico à área de dados e inteligência artificial, né, contribuindo com análises estatísticas, com modelagem de dados, para fornecer, né, aos nossos clientes soluções sob medida e, claro, ajudando-os a tomar decisões mais embasadas e estratégicas diante, né, dos desafios que eles possuem. Muito legal. Camila, conta pra gente um projeto de inteligência artificial que realmente tenha sido diferente, né, e que tenha trazido para você uma grande satisfação de ter participado. Olha, Ana, um dos projetos que marcaram a minha vida aqui na Deloitte, na organização, né, foi um projeto onde nós desenvolvemos um sistema, né, capaz de apoiar áreas operacionais dentro da indústria na detecção de alertas de risco de acidentes. Então, esse sistema, baseado em inteligência artificial e que possui por trás um modelo de aprendizado de máquina, né, que a gente chama de machine learning, ele, com base nos acidentes já ocorridos dentro da indústria, nos bancos de dados já observados, ele é capaz de gerar alertas de risco toda semana, indicando quais são as áreas críticas para a ocorrência de um evento. E a principal ideia, né, o principal objetivo desse sistema é auxiliar as equipes na atuação para a prevenção de um acidente, né? Os alertas, eles são gerados para que ações sejam tomadas e acidentes não aconteçam. Então, esse projeto ele trouxe uma satisfação pessoal muito grande, porque eu até tenho uma frase que a gente, né, gosta muito de falar, dizendo um pouquinho sobre o que é o projeto como um todo, e essa frase é: os dados salvam vidas. Muitas vezes a gente não tem noção de como a nossa atuação ela pode diretamente influenciar pessoas, influenciar vidas, e por mais que eu tenha certeza que para o cliente esse tenha sido um sistema bastante revolucionário e inovador, que eles também tenham a noção que para nós é um prazer muito grande desenvolver frentes e soluções como essa, né? E além de poder também contribuir na construção desse sistema, a gente conseguiu ampliar para todas as Américas. Então, também conseguimos implementar esse mesmo sistema em outros idiomas, como no inglês, no espanhol, além do português. Então, em resumo, assim, esse foi um projeto muito grandioso que, honestamente, eu não tinha a noção que ele tomaria a dimensão que tomou. Então, me sinto muito lisonjeada de fazer parte, de ter feito parte, né, desse projeto. Muito legal, né? Salvar vidas, bem-estar, qualidade de vida, um olhar preventivo, né, para que as pessoas possam exercer o seu trabalho na melhor condição, saibam a hora de parar, do limite. Muito legal, muito bom. Que bacana que você teve essa oportunidade. Daniele, vem para cá para a nossa conversa, vamos falar um pouquinho, a gente quer te conhecer. Conta para nós o que você faz na Deloitte e uma coisa que te surpreendeu trabalhando na Deloitte. Boa noite, obrigada, gente, pelo convite, né? Realmente isso é um prazer mesmo estar nesse encontro tão especial, né, e tão enriquecedor. Só aqui a gente já, né, pouco mais de uma hora, né, de encontro. Quanta coisa legal, né? O de ouvir, a gente pode compartilhar. Então, isso já me surpreende, né? Já começa a responder aí essa pergunta. Falando um pouquinho de mim, né? Eu sou consultora sênior, né, na Deloitte. Eu atuo em um dos projetos, né, da consultoria. Esse projeto ele tem como objetivo, né, o desenvolvimento, né, de plataformas e de portais digitais, né? A gente tem uma equipe que, além de desenvolver esse sistema, a gente também dá sustentação, né, e monitora, né, esses sites do nosso cliente. Então, junto à equipe, né, a minha principal responsabilidade é garantir, né, a satisfação do cliente, como, né, fazendo entregas com qualidade, a gente estudando, né, implementando as melhores soluções, né, as melhores arquiteturas, né, conforme o modelo de negócio do cliente, e, né, atendendo aí a qualidade, né, e o prazo.
coisas aí que a gente também não pode deixar de atender, né, conjunto, né, com as melhores práticas de mercado. O que me surpreendeu de trabalhar na Deloitte é poder ver, né, como uma organização com tantos serviços, né, profissionais, com tanta variedade de serviços, né, ela pode se manter reconhecida, atualizada, né, consolidada no mercado por tantos anos, né, e não só, né, gerando, né, para ela, como organização, né, os seus valores, mas também podendo impactar, né, de forma positiva, né, a sociedade, os clientes, né, a minha carreira, a carreira de todos os profissionais que aqui estão, né. Na Deloitte, né, eu posso vivenciar todos os dias, né, estar próxima também de solução mais transformadoras possíveis, né, tecnologias transformadoras, né, que transformam vidas, que transformam o dia a dia das pessoas, né. Eu posso também presenciar o cuidado, né, com as nossas carreiras, com a minha carreira, né. Eu vivencio, né, a diversidade, a inclusão, os valores da Deloitte são muito fortes, né, estão muito atrelados ao meu propósito também de vida, a responsabilidade social, né, que a Deloitte também tem e que a gente como profissional vê, né, pode ouvir das outras pessoas também. Então, eu posso também, né, ser quem eu sou, né, dentro de tudo isso, né, dentro desse ambiente íntegro e ético, né, que é a Deloitte. Então, isso só não me surpreendeu, né, até hoje, né, nesses um pouco mais aí de 3 anos de empresa, mas também como me surpreende todos os dias. Como hoje, por exemplo, estar aqui foi uma surpresa, né, um convite muito agradável. E eu fico muito feliz de ser reconhecida, né, pelo meu trabalho, por estar aqui hoje compartilhando com vocês a minha história. Muito legal, muito bonito o seu depoimento. Daniele, tem algum projeto de cloud que te marcou? Que você, dentro de um contexto que você não esperava que fosse ser o que a gente pudesse utilizar essa tecnologia e que te surpreendeu? Como eu comentei, eu trabalho, né, hoje em um projeto, né, de desenvolvimento de software, né, então, só para vocês entenderem um pouquinho, né, são várias plataformas, né, vários portais, né, de venda, de atividades, né, e o nosso trabalho, além, né, de deixar para o usuário final aquela tela bonita, né, o front-end todo bonito para o usuário final, a gente também cuida do bastidor, né, então a gente garante, né, que as aplicações do cliente estejam online, né? Se ele tiver um pico de demanda de acesso, né, que ele consegue se planejar, consegue visualizar que vai ocorrer, a gente rapidamente se reestrutura, a gente monta, né, uma infraestrutura que vai atender aquele volume para que ele não tenha, né, a sua aplicação disponível ou o seu portal ali fora do ar. Então, assim, desse projeto que eu atuei e dos que eu já atuei, né, eu pude ver que cloud está cada vez mais democrático, né? E em cada projeto que eu atuo, eu já vejo falar um pouco mais sobre isso, então está cada vez mais em toda parte, né, no mercado. Os nossos clientes, eles não querem, né, ter as suas aplicações ali disponíveis, o seu sistema fora do ar, né, porque isso impacta, né, no usuário final dele. Então, cada vez mais os nossos clientes, né, eles estão buscando soluções, né, que vão resolver esses problemas, né? Então, o cloud é um acelerador para tudo isso, né? Então, você ter velocidade, né, para resolver um problema de disponibilidade, você ter desempenho na sua aplicação, disponibilidade, transparência, né, também dos dados, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Então, tudo isso, né, é um acelerador aí, utilizando o cloud. Os clientes vêm buscando isso aí e vêm atendendo as expectativas, né? E aí eu queria falar um pouquinho também, né, desse contexto, né, um pouco mais de como é a vida cloud, né, no cliente. Eu vejo muita oportunidade assim, de aprendizado, de desenvolvimento, né, profissional para as nossas carreiras, né? Então, eu vivo todos os dias um dia diferente na consultoria, né? Para mim isso é gratificante, porque eu vejo que tem oportunidade e desafio diariamente, né, para a nossa carreira. A gente entende o mercado, a gente sabe a necessidade do cliente, então a gente está todo momento atualizado, a gente está todo momento sabendo, né, o que o mercado está colocando para a gente. Então, eu estar próxima disso é uma coisa que me deixa muito gratificante, né, me deixa muito grata. Né? E ser consultor, eu acho que é isso, né? Você, ao mesmo tempo, está a todo momento ali
engrandecendo, aprendendo, né, construindo conhecimento, né, mas também impactando, né, gerando impactos positivos, né, para a sociedade e a gente ser reconhecida por isso, né? Então, é muito gratificante, né, vivenciar esse contexto e hoje aqui na consultoria eu tenho a oportunidade, né, de viver, de ter experiências, de usar uma tecnologia que eu não imaginava utilizar, mas que a gente conseguiu aplicar nesse cliente, né, nos clientes que eu já trabalhei e que, né, trazem satisfação e deixa todo mundo, né, feliz, né, no final aí da nossa jornada de trabalho. Muito bom, muito obrigada. Depoimentos incríveis, né? E bom ter tantas mulheres assim aqui no nosso painel hoje, atuando com tecnologia, isso é muito legal. Guerreiro, voltando aqui para a gente, né? Depois de ouvir esses depoimentos, né? O que se espera hoje dos profissionais que queiram atuar na frente de cloud? Uma das coisas que a gente preza muito nos nossos processos, por exemplo, é ver a capacidade, o talento mesmo embutido nas pessoas e a vontade de crescer, vontade de aprender, disponibilidade, aquela parte criativa que a gente falou. Hoje em tecnologia ele é primordial, que você tenha uma criatividade e disposição para colocar um ponto de vista diferente. Né? Então, quando nós falamos, por exemplo, de trabalhar numa firma como a Deloitte, o que a gente chama de consultor, né? Nós vendemos conhecimento, nós oferecemos conhecimento. E esses consultores, essas pessoas, elas têm que estarem preparadas para aprender cada vez mais. Sim, o conhecimento tecnológico, o conhecimento de prática, ele é importante, mas a Deloitte ela proporciona que você se desenvolva isso também de uma forma muito natural. Né? E proporcionamos, inclusive, muitos incentivos que essas tecnologias, que esse conhecimento ele se desenvolva. Eu acho que a capacidade, a vontade de aprender, ela é muito grande. Uma das coisas que a gente mais olha hoje, por exemplo, num candidato, é a vontade que ele tem realmente de trabalhar numa firma como a Deloitte, que a gente reconheça essa troca, vamos dizer assim, né? Que é uma troca, porque ele oferece os trabalhos, o seu tempo para a gente oferece as ferramentas necessárias para que ele consiga se desenvolver. Né? E uma das coisas que a gente mais gosta de ver é a evolução das pessoas. Né? Então, tem muita gente na Deloitte com 20, 25, 30, 40 anos de empresa, que entraram realmente com o primeiro emprego e se desenvolveram até chegar, por exemplo, em cargos maiores, ou não em cargos maiores, mas com especialidades muito grandes e de muito valor para a firma. Né? Então, acho que a primeira coisa é vontade. É vontade realmente de aprender, disponibilidade, disposição, que a gente fala para aprender, porque não vamos mentir que é uma coisa que toma tempo, toma uma dedicação pessoal muito grande para você se desenvolver e aprender cada vez mais dentro do mercado de trabalho, mas uma das coisas que eu posso garantir é que ele é muito recompensador. Né? Então, eu sempre falei que eu gosto, uma das minhas maiores motivações, usando como exemplo, são legados. Você olhar, por exemplo, hoje eu olho para várias empresas que eu participei de processo de transformação, que eu construí algumas coisas e vejo alguma coisa funcionando, que eu sei que eu participei, aqui me dá um orgulho muito grande. Né? Então, uma das coisas que eu sempre coloco para as pessoas que querem vir para a consultoria ou querem entrar, seja já profissionais experientes ou sejam profissionais novos de mercado, é que desenvolvam e experimentem esse prazer, que é você ver e participar da criação de alguma coisa. Né? Então, ver o resultado disso, o impacto que isso traz para as coisas e ver funcionando. Né? Eu vim da área técnica, eu gostava de ver a coisa funcionando. Né? Eu construía aquilo, a hora que eu via funcionando, apertava o botão e funcionava, eu falei, foi eu que fiz. Chegando. Né? Eu falei assim, ajudei a participar disso. Isso é muito bacana. Muito legal. E ver como é forte essa questão da cultura do aprendizado na Deloitte, Exato. né? Esse ambiente favorável, esse incentivo, ver a garotada chegando, ver o desenvolvimento, a dedicação das lideranças, né, de investirem nesse desenvolvimento. Isso é muito legal. Jeff, como é que os profissionais podem se preparar para atuar com essa nova geração de inteligência artificial que já estamos vendo nos nossos negócios? Essa e as próximas, né? Então, não é uma única, né? Eu acho que é uma tecnologia que está em grande debate, veio para ficar. Eu acho que o Edu falou um pouco dessa chave. Eu acho que é aprendizado, né? Resiliência, porque nem tudo vai dar certo sempre. Então, mas aprendizado sempre, né? Resiliência
e principalmente pioneirismo, no sentido de empreender, né, de se capacitar o próximo, mas de também ir passo a passo, pegar um problema, tentar resolver com isso, né, aprender aquela tecnologia, se certificar e fazer um passo a passo disso. Então, eu acho que são três coisas, né? Primeiro, a capacidade de aprendizado, buscar curso, buscar a aplicação dela. Pioneirismo, né? Precisa ser aplicado, precisa ser prático. Acho que se a gente voltar um tempo em consultoria, hoje o cliente quer soluções que funcionem, que sejam práticas, que sejam implementadas. E resiliência, porque nem sempre você vai com uma tecnologia resolver tudo. Então, tem que abrir um pouquinho o leque disso tudo. E só complementando até a pergunta anterior, acho que tem um componente que é muito importante, que eu acho que isso está incutido no profissional de tecnologia, não só de AI, nós somos precursores de inovação. Então, isso é um papel fundamental que esse profissional vai exercer, não é só colocar a tecnologia, mas é ajudar a transformação dos negócios e principalmente a transformação das pessoas. Então, quando a gente cria um modelo, quando a gente cria uma solução em cloud, quando a gente cria uma solução em AI, e a gente coloca para essa empresa, para o nosso cliente ou para o nosso uso, a gente está ajudando os demais a aprender também no entorno. Então, acho que tem competências também, a gente está falando muito de tecnologia, mas a tecnologia sem um caso prático e sem soft skill, a gente não vai ter esse pioneirismo. Então, a gente precisa juntar essas habilidades, essas competências. Óbvio que a tecnologia vem à frente, a gente quer descer para o parquinho para brincar, é o GenAI, é o ChatGPT, é o Computer Vision, é tudo que tem aí de super legal e outras coisas que vem, mas a gente tem que lembrar que, antes de tudo isso, ser um consultor é ser um precursor de inovação, que hoje se faz com muito mais tecnologia do que se fazia ano passado, 10 anos atrás, e amanhã a gente vai fazer com mais tecnologia ainda. Então, acho que a gente também se preparar não só na tecnologia, mas na sua aplicabilidade e no impacto que ela vai ter no entorno, Ana. Muito legal, muito legal. Eu queria muito agradecer a vocês, foi um painel incrível. Estamos chegando aqui, né, no nosso bate-papo. Eu acho que a gente falou muito, né, e no futuro do trabalho a gente está falando cada vez mais disso, das organizações orientadas por habilidades, e a gente aqui falou muito sobre isso essa noite, né? De quão importante é isso, de quão a gente vai olhar para essas organizações a partir das competências que estão instaladas nas pessoas, que as pessoas desenvolvem, que as tecnologias nos dão as possibilidades de entregar, né? A gente falou muito aqui de pensamento crítico, falamos de curiosidade, de aprendizado contínuo, falamos de adaptabilidade, flexibilidade, falamos de colaboração, da importância. Então, eu queria demais agradecer a vocês. E desejar aí uma ótima noite e chamar a minha amiga Ana Carnaúba. Agora está contigo. Muito bom. Olha, eu queria ficar mais tempo. Essa discussão, eu estava aqui viajando, tanto viajei que quase perdi o tempo aqui. Muitíssimo obrigada a vocês. Vocês de casa ficaram interessados? Vocês querem conferir as oportunidades que a Deloitte tem nessas áreas? Bom, então agora a nossa equipe de talent vai falar sobre as nossas vagas em tecnologia. Se liga aí. Agora que eu já venci essas mensagens, eu posso me apresentar. Sou a Luana e trabalho na organização com o portfólio de serviços mais diversificado do mundo. Estamos presentes em mais de 150 países, com mais de 457 mil profissionais. No Brasil, ultrapassamos 7 mil talentos, que atuam nas nossas 5 áreas de negócio: auditoria e assurance, consultoria empresarial, financial advisory, risk advisory e consultoria tributária. Somos reconhecidos como a marca de serviços comerciais mais valiosa do mundo há 5 anos seguidos. Em tempos de incertezas e aceleração das mudanças, demonstramos a agilidade e os recursos necessários para enfrentar os desafios mais inesperados e para apoiar clientes a fazerem o mesmo. Juntando tecnologia e a expertise de nossos times, seguimos ampliando nosso portfólio, transformando grandes negócios e, claro, gerando cada vez mais oportunidades de carreira. E aí, quer fazer parte desse time? Para tirar as suas dúvidas sobre como é trabalhar aqui na Deloitte, fique com a gente no Q&A a seguir. Faz toda a diferença contar com o que pode fazer dos sonhos realidade. Olha, a gente está chegando aqui ao final do nosso primeiro dia de Tech Talents Week, mas ainda tem uns minutinhos para a gente responder as perguntas de vocês que estão chegando aqui no meu celular. Mas antes,
Eu só vou compartilhar com vocês as novidades do jogo que nós falamos aqui logo no começo e devo dizê-los que todos os armários foram abertos, todos os prêmios foram obtidos por vocês que hackearam o armário. Então, vários das nossas pessoas já nos comunicaram. Eu quero ler aqui o nome da nossa maior ganhadora, que foi a Júlia Martins. Ela levou o nosso grande prêmio da noite, que é um headset gamer. Parabéns, Júlia. A gente vai entrar em contato com você, não somente com você, mas com todas as pessoas que levaram todos os nossos prêmios, e parabéns para vocês que entraram na brincadeira, que não é uma brincadeira sem prêmio, é uma brincadeira muito gostosa. E eu quero, então, ir às perguntas com vocês. Os nossos painelistas continuam conosco aqui. E eu quero chamar para essa conversa a Gilnara Silva, de Talent, para responder as dúvidas de pessoas que estão se comunicando conosco no chat, que querem saber também sobre algumas oportunidades da Deloitte. Então, eu vou olhar aqui as perguntas que chegaram e eu vou começar exatamente com... É com você mesmo, Gilnara, que tem uma pergunta aqui. Como usar projetos pessoais, olha que boa pergunta, para se destacar em uma candidatura? Gilnara, você agora, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Ana. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem. Pergunta interessante, muito legal. O que eu posso trazer de início é: todo o nosso trabalho que a gente desenvolve ao longo da nossa trajetória profissional é muito importante para a gente se vender para o mercado. Então, a gente pode ter isso no nosso portfólio e a gente pode trazer isso nos momentos em que a gente se candidata às posições que tem dentro da Deloitte, da nossa organização. E em um dado momento, que pode ser dada como entrevista técnica, a gente pode trazer todo o arcabouço que a gente tem de conhecimento técnico ao qual a gente já fez parte na nossa trajetória profissional. Existem algumas ferramentas em que a gente pode submeter os nossos trabalhos, né, das pessoas de tecnologia, e isso pode fomentar, na hora da sua entrevista técnica, muito mais, né, o entrosamento entre você, profissional, e a pessoa técnica que está te entrevistando, para que ele conheça ainda mais, né, os seus trabalhos e aquilo que você desenvolveu ao longo da sua carreira. Eu acho que é isso, então boa sorte, e apresentem sim os seus trabalhos para as vagas que a gente tem aqui na Deloitte. Muito bom, muito obrigada. A gente precisa trazer para as nossas entrevistas quem a gente é também. E aí, Ana Mockner, agora a próxima pergunta tem a ver com você. Vai vendo. O Alan pergunta assim: a Deloitte tem perspectivas para qualificar e migrar profissionais de outras áreas para a área de tecnologia? Oi, Ana. Olha, eu acho que essa é um dos investe, que a gente estuda, possa vir a ser reconhecido numa outra oportunidade, né? Eu acho que essa jornada ao longo da vida, de tudo que a gente estuda, de tudo que a gente faz, das nossas áreas de interesse, é que vão dando essa nossa possibilidade de construir essa carreira e fazer com que elas vá se engrandecendo ao longo do tempo, né? E é que a gente possa colocar em prática aquilo que dá sentido para a gente, que dá propósito, que nos traz como seres humanos, que abre espaço para a nossa realização. Então, sim, eu acho que isso é super valioso e acho que na Deloitte a gente tem um ambiente super favorável para isso. Em capital humano, a gente recebe profissionais das áreas mais diversas, então, assim, não temos nenhum tipo de restrição, temos economistas trabalhando com gestão de mudança, temos psicólogos, temos pessoas formadas em pedagogia, temos comunicólogos, então, assim, temos uma diversidade de profissão e eu acho que essas portas se abrem para dentro de todas as outras práticas também. Acho que eu te respondi? Muito, super obrigada. E a próxima aqui vai para Clara. Clara, lindo de vê-la, ouvi-la. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Tem uma pergunta para você que é assim, ó. Na sua visão, como as mulheres podem continuar a ganhar espaço em áreas como a sua? E complementa com mais uma. Qual a sua dica para mulheres que queiram estar em posições de tecnologia? Olha só,
Você virou espelho e inspiração. Olha que delícia. Para já queria dizer que eu estou além das nuvens, estando aqui com vocês. Muito bom. Tá me ouvindo ainda, né? Espero que sim. Viu, Carnaúba? Sim. Que bom. Bom, pergunta de 1 milhão de moedas. Eu acho que nada pode parar ninguém. Acho que o mercado de tecnologia, como outros mercados, historicamente tem uma baixa representatividade de mulheres porque, socialmente, a mulher não tem tido a liberdade de participar do crescimento educacional, social, político dos países onde ela tem vivido e, infelizmente, em alguns estados ainda acontece isso. Portanto, sempre é importante lembrar que existem outras situações em outros países onde a liberdade que a gente tem hoje ainda não existe. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como é que a gente mantém essa liberdade que a gente já conquistou? Porque precisamos olhar também para a abundância, né? Essa é uma parte que eu reflito bastante. 2 ou 3 anos atrás, me pediram para gravar um vídeo, né, sobre quantas mulheres existem no mercado de startup no Brasil, como é que a gente faz para aumentar a representatividade feminina. E eu me perguntei, falo do ponto de vista negativo ou falo do ponto de vista positivo? Porque existe cada vez mais uma presença feminina nos mercados onde éramos minoria. E a gente precisa manter a nossa presença como? Não só trabalhando do nosso melhor, mas ajudando outras mulheres a chegar no lugar onde a gente está. Sempre sendo autênticas. Eu sou absolutamente do partido que a gente não pode, não deve mudar a nossa identidade em função do lugar onde a gente trabalha. Isso vai ser pior para nós. E 2, construir aquela rede de apoio que mulher é ótima a fazer. Pode parecer, vou usar uma generalização aqui, pode parecer muito simplista, mas mulher tem uma indicação para qualquer coisa. É babá, é pedreiro, é restaurante. A gente tem uma capacidade de se conectar e de construir em conjunto que é fenomenal. A gente tem que trazer isso para o mercado de trabalho, porque dessa colaboração e criatividade, a gente cria generosidade. É isso que nos ajuda a evoluir. Não sei se responde para as duas. Respondeu para várias. Muito obrigada. Muito bom. Guerreiro, eu agora quero com você, tem uma pergunta aqui que é assim, na sua área, quais são as linguagens de programação mais utilizadas e como desenvolvedores atuam no dia a dia? Olha só. Vamos lá, boa pergunta, né? Quando a gente fala de linguagens, tem evoluído bastante também. Acho que hoje praticamente todo mundo ouve falar de Java, né? Então Java é a base praticamente de desenvolvimento de qualquer sistema que você tenha, mas não é só ele, não é só a Java. Acho que tem também algumas capacidades que a gente divide. Quando a gente divide programação, a gente fala muito ainda de back-end, de front-end, de full stack, quando você pega desenvolvedores que atuam nas duas frentes. Então você tem aí depois tecnologias que vão direcionar um pouco melhor cada uma das necessidades, né? Seja o que a gente chama de back-office de aplicações, ou seja o front-end, por exemplo, que é aquilo que a gente olha, né? Aquilo que a gente olha e vê. Então tem tecnologias como React, como Node, o próprio mainframe, que é uma das tecnologias de programação mais antigas que existem, mas que ainda está muito em alta, principalmente quando você fala, por exemplo, de alguns setores específicos, como mercado financeiro, mercado de telco, né, de telecomunicações, ainda é muito utilizado. E olha, uma dica, né, a parte de mainframe hoje é uma das dificuldades, é uma das tecnologias mais difíceis de se encontrar ainda no mercado. Né? Como a Clara comentou, tem o lado bom e o lado ruim. Né? O lado bom, por exemplo, da dificuldade de você encontrar pessoas profissionais formados na parte de tecnologia, de mainframe, por exemplo, é que você já tem um mercado, por exemplo, para profissionais 50 mais, né, que trabalhavam com isso já há muito tempo e estão se reintegrando no mercado de trabalho justamente porque não tem capacidade disso hoje no grupo jovem, que não quer trabalhar com uma tecnologia mais antiga e que enganam-se quem acha que é uma tecnologia antiga e que não é uma tecnologia poderosa. Né? Mainframe ainda é uma tecnologia extremamente poderosa. Então, a gente falou de mainframe, quando a gente fala de grandes processamentos, vamos dizer assim, de grandes informações, ainda se usa e vai se usar durante muitos anos.
Quando a gente fala de cloud, sempre se falou muito de modernização de aplicações, e isso não quer dizer que você abandona tecnologias antigas. Você melhora essas tecnologias antigas. E quando você fala de cloud hoje, inclusive existem serviços que você consegue potencializar a utilização de mainframes, alinhado com tecnologias de ponta, com sistemas desenvolvidos em Java, por exemplo, que a gente está falando, ou até mesmo .NET, que é outra linguagem de programação muito utilizada. Você tem, muito ligado para a parte de estatística, para a parte de inteligência artificial, de machine learning, linguagens como Python, por exemplo, que antigamente Python era uma linguagem utilizada para se ensinar profissionais a desenvolver linguagem de programação, e hoje ela é largamente utilizada para desenvolver aplicações, algoritmos, por exemplo, que usam com uma complexidade maior, que são linguagens um pouco mais estruturadas, vamos dizer assim, que você consegue entregar resultados melhores. Acho que eu dei algumas dicas, mas é basicamente isso. Esses são os principais. Se tiver alguma capacidade de desenvolvimento disso, a Junara depois pode confirmar, mas a gente tem dezenas de oportunidades de trabalho e a gente quer muito que essas pessoas se apresentem e consigam mostrar um pouco dessas capacidades para se juntar a gente. Excelente. Eu estou com a difícil missão de colocar somente mais uma pergunta de tantas outras que eu tenho por aqui por conta do nosso tempo. Então, Camila, essa última pergunta vai para você. É de alguém que diz assim: de todas as habilidades do futuro do trabalho, existe uma que você pensa ser, para você, a mais relevante? A Camila está por aí? Sim. Bom, difícil essa pergunta, hein? No ramo da tecnologia, a gente sabe que nós temos diversos novos desafios a vir, né? Se hoje a gente vive uma realidade na tecnologia, eu tenho certeza que daqui a 5, 10 anos essa realidade vai ser totalmente diferente. Mas eu acredito que o ponto onde nós, né, mais jovens, temos que nos desafiar a cada instante é na parte de relacionamento. Acredito que saber ouvir o que o cliente quer, qual é a dor que ele tem, poder contribuir com ideias, ser ouvidos, trabalhar o que chamamos de soft skills, né? Trazendo aqui sempre um relacionamento de confiança com o nosso cliente para com as nossas entregas. Eu acredito que tem aí uma cereja diante do poder técnico que a gente já desenvolve, já estuda e trabalha ao longo de tanto tempo. O poder de também saber ouvir é um grande desafio. Muito bom, muitíssimo obrigada. Eu quero agradecer demais a todos os nossos convidados e convidadas. Eu ficaria mais um bom tempo, mas é uma pena que a gente vai ter que caminhar aqui para o fim do nosso evento. Foi ótimo contar com todos vocês ao longo dessa noite inteira, mas amanhã tem mais 3 encontros. Anota aí, às 11 a gente tem a live com o tema Encontrando o Equilíbrio e Defendendo a Mudança. Olha só. À tarde, já às 14, o tema da live vai ser Quantas vidas a viver, aprender e fazer caber em uma só. E à noite a gente volta para cá às 19 horas e nós vamos falar sobre o futuro do trabalho, que eleva a experiência humana. Não deixe de acompanhar aqui. Vai ser ao vivo, sempre no nosso canal do YouTube. O jogo continua amanhã com novas portas, até porque hoje todas elas já foram abertas e mais desafios. Então acesse lá o nosso site, conheça a agenda completa e venha fazer a sua inscrição para você estar conosco. www.deloitte.com.br. Aproveite para se inscrever também, receba os nossos lembretes por e-mail. Não perca nada, porque eu vou esperar você aqui amanhã. Um beijo, boa noite e até a próxima. Até mais.